Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz e a graça do nosso Deus seja com todos. É um privilégio imenso em tê-los aqui no meu canal. Vou deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Meus amados, nos dias de hoje, o medo tem surgido como um inimigo da humanidade, muito difícil de ser combatido. De certo que esse inimigo não é novo, pois desde o que o homem se entende por gente, esse inimigo existe. Nos dias de hoje, cada vez mais tem surgido casos de pessoas vítimas do medo. Esse inimigo que paralisa, rouba e mata muitas pessoas em todo o mundo. Hoje, meus amados e amados irmãos em Cristo Jesus, iremos aprender como vencer o medo, baseado na palavra de Deus. Gostaria que todos os irmãos, as irmãs, os amigos, ficassem até o final desse vídeo. Independente de religião, através da Bíblia, você irá encontrar um meio eficaz de acabar com esse medo. Esse inimigo tão cruel. Alguns tipos de medos que iremos aprender a lidar com base bíblica. De acordo com alguns mestres da psicologia, existem 6 medos básicos que escravizam a humanidade. E nós iremos falar de um por um. Por isso é importantíssimo que você fique até o final do vídeo. Medo da pobreza, medo de ficar velho, medo da crítica, medo de perder um amor, medo da doença e medo da morte. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Amigos e irmãos em Cristo Jesus, gostaria que vocês deixassem um like no canal. Quando você deixa um like no canal, você está me ajudando a levar a mensagem da cruz, esse alimento espiritual para mais vidas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. E ative o sininho para serem notificados. Compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, na sua comunidade de fé. Tema do vídeo: 6 tipos de medo. Como vencer o medo? O medo da pobreza é um medo muito cruel. Por causa desse medo, principalmente milhares de pessoas cometeram suicídio devido às dívidas. Olhem as penitenciárias, a grande maioria do que estão lá é por causa de dinheiro. Igualmente são os divórcios, eles também são, em sua maioria, ocasionados por problemas financeiros. Ou seja, por trás de tudo isso existe um medo da pobreza. Para vencer esse medo, devemos confiar em Deus, primeiramente, porquanto sem fé não podemos vencer nada. Veja o que diz a Bíblia: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Esse versículo nos ensina que Deus sempre nos proverá um alimento, ou seja, se Deus cuida das aves do céu, quem dirá de nós, humanos, que somos seus filhos,
feito à sua imagem e semelhança, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, e a qual o Pai de entre vós, que o seu filho pede pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 10 ao versículo 13. Esses outros versículos nos mostram que devemos acreditar fielmente em Deus, pois Ele é o Pai justo e generoso. Portanto, não devemos ter medo da pobreza. Pobre é o diabo. Nós somos ricos, porque Deus é dono do ouro e da prata. Tenha o hábito de falar com Deus, conecte-se com Ele, certamente o encontrarás, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Medo. Como vencer o medo de ficar velho? Esse medo é muito comum e está ligado às nossas limitações, na verdade. Ninguém quer ficar limitado. Queremos correr, brincar e estar dispostos sempre. Entretanto, devemos tomar cuidado com esse medo, pois é aliado muito forte da depressão e da baixa estima. Esse é um medo que paralisa muitos e acaba deixando muitas pessoas amargas. Veja o que diz a Bíblia. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Provérbios capítulo 16, versículo 31. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei, eu os salvarei. Isaías capítulo 46, versículo 4. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Salmos 92, versículo 14. Como podemos ver, os versículos acima nos encorajam a viver uma boa velhice, ao certo que a velhice é uma fase que deve ser desfrutada. Portanto, seja confiante e desfrutante da melhor maneira quando a melhor idade chegar. Como vencer o medo da crítica? Esse medo é capaz de fazer paralisar até os mais fortes homens da história. Muitos sonhos não foram realizados por esse medo. Insegurança e timidez são derivados desse medo, desse tipo de medo. Já pensou se os grandes homens não tivessem vencido esse medo? Provavelmente muita coisa não iria existir, pois o medo da crítica ia fazer as boas ideias serem sufocadas e, inegavelmente, ainda estaríamos na era das trevas. Aprenda como vencer esse medo. Veja o que diz a Bíblia. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Josué capítulo 1, versos 9. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado ou humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Isaías capítulo 54, versículo 4. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Esses versículos são encorajadores, você precisa acreditar neles, mas a ideia é uma só: acredite e prossiga. Não há espaço para timidez e vergonha. Esqueça a crítica, pois o Criador está com você. Medo. Como vencer o medo?
de perder o amor de alguém? Esse medo já fez muitas tragédias, contudo, esse foi o medo que levou Caim a matar seu irmão Abel. Medo de perder a atenção de Deus foi motivo para o primeiro homicídio da história, segundo a Bíblia. Esse medo faz mocinhos se tornarem monstros, igualmente faz homens fortes se tornarem fracos. Por volta dele está os ciúmes e a inveja. As pessoas vítimas desse medo precisam rapidamente se apegar em Deus, pois não podemos prender o amor de ninguém. Veja o que a Bíblia diz: no amor não há medo, antes perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conhece a Ele. 1 João capítulo 3, versículo 1. Quem ama não prende ninguém. Antes de amar alguém, devemos nos amar primeiro. Se dissermos que amamos alguém e não nos amamos, logo somos mentirosos. E o nosso amor não existe, pois ninguém pode dar o que não tem. Primeiramente, ame-se naturalmente. Atrairá o amor das outras pessoas. Lembre-se, você tem o amor de Deus, isto é tudo. Como vencer o medo da doença? A doença é algo que assola a humanidade, dores, inatividades, deformações e tantas coisas mais. Certamente, ninguém quer passar por isso. A grande maioria das pessoas tem muito medo de ficar doente. Você atrai o que teme. A nossa mente precisa estar blindada para que esse medo não tome conta dos nossos pensamentos. Veja o que diz a Bíblia: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, versículo 2. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam nas grandes multidões, e ele curou a todos. Mateus capítulo 12, versículo 15. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias capítulo 33, versículo 6. Há muitas passagens bíblicas que falam de cura. O evangelho de Jesus é acompanhado de cura. Principalmente, Deus é aquele que fez o corpo humano. Logo, ele também pode curar tudo e qualquer doença. Tire a doença da sua mente. Viva uma vida sadia. Escolha ser sadio. Afinal, você é filho de Deus. Como vencer o medo da morte? O sexto tipo de medo é o medo da morte. A morte é o principal medo da humanidade. Todos nós estamos sujeitos a ela, inegavelmente. Isso faz parte de uma lei. Esse medo tem causado pânico em muitos. Porém, a morte é o começo e não o fim. Não adianta ficar pensando na morte. É preciso viver a vida e buscar tirar o maior proveito disso. O medo da morte faz as pessoas ficarem presas, pois estão sempre achando que uma coisa ruim pode acontecer, ainda mais com os noticiários que alimentam mais esse medo. Aprenda agora como vencer esse medo com alguns versículos bíblicos. Veja o que diz a Bíblia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, versículos 25 e 26. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados
tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mesmo quando eu andar por um vale das trevas e a morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos capítulo 23, versículo 4. Saiba que Deus é vida, vida em abundância. Espero que você medite nessas afirmações bíblicas. Certamente, esse é o remédio para você acabar de vez com medo de ter uma vida de liberdade. Seja livre, o perfeito amor lança fora todo o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.